Histórico da qualidade. A história do homem e da mulher em busca de viver bem e preservar a espécie. A qualidade é um conceito que vem de priscas elas. No mundo antigo, qualidade era medir bem. Os egípcios, que dominaram o mundo por mais de 3.000 anos, desenvolveram a ideia de medir bem, porque precisavam medir com precisão as áreas que plantavam depois da cheia do Nilo. Medir serve para entender e controlar. Os egípcios também tinham como princípio criar grandes obras perfeitamente medidas e que ficassem para a eternidade. Cada faraó queria produzir uma obra mais grandiosa e mais perfeita. Medir para controlar. Cada pessoa que trabalhava com este princípio precisava ter orgulho da sua obra. Os historiadores já sabem atualmente que quem construiu os grandes monumentos egípcios não foram escravos. Esta é uma ideia de Hollywood. As pirâmides sendo construídas por escravos. Isso é bobagem. Os grandes monumentos egípcios foram construídos por trabalhadores livres e bem remunerados. Eles estavam criando produtos para durar para toda a eternidade. É de lá do Egito que vem o símbolo do Instituto Juran, que são 2 trabalhadores fazendo uma medição. Também o homem vitruviano de Da Vinci é um símbolo da perfeição. A qualidade do tempo antigo até a Idade Média foi praticamente a mesma coisa. Somente os nobres tinham acesso a produtos e serviços. E então aconteceu uma revolução. Durante a Idade Média, houve um aumento de produção em todos os sentidos. E as pessoas passaram a ter acesso a produtos e serviços. Daí surgiu uma classe média. Formaram-se, então, grupos de artesãos e mestres. Os trabalhadores trabalhavam com pessoas que já eram capazes e competentes, que eram os seus mestres, e obtinham um certificado de que eram artesãos. A qualidade, durante a Idade Média, torna-se arte. E a arte era inspecionada para ver se estava bem feita. Depois da Idade Média, durante a primeira Revolução Industrial, houve uma nova revolução. Adam Smith, quando escreveu A Riqueza das Nações, começa por explicar como funcionava uma fábrica de alfinetes. Durante a Revolução Industrial, a primeira na Inglaterra, houve a massificação da produção. E com isso, as peças dos objetos e dos produtos passaram a ter a necessidade de serem substituíveis. Quando uma peça se quebrava, ela podia ser substituída. A qualidade passou a ser sinônimo de inspeção, porque ao produzir pequenas peças que poderiam ser trocadas, era preciso inspecioná-las para saber que elas estariam sendo colocadas e serviriam quando fosse necessário. Na segunda Revolução Industrial, já nos Estados Unidos, então nós temos um engenheiro, Frederick Winslow Taylor, um dos maiores gênios da humanidade. E não sou eu que estou dizendo isso. Peter Drucker escreveu muitos artigos explicando como Taylor foi um dos maiores gênios da humanidade. Ele começou como um peão de fábrica, mas ele era obsessivo. Eu brinco dizendo que ele não gostava da mulher, porque
quando ele terminava o seu trabalho, quando saía da fábrica, em vez de ir para casa, ele ia para a escola. E ele estudou. Passou 10 anos estudando engenharia e se tornou um grande engenheiro. Taylor criou o princípio que hoje é conhecido como The Best Way. O que é o The Best Way? Existe para cada atividade uma melhor forma de agir, uma melhor forma de fazer cada coisa. A produção pode ser programada racionalmente. No entanto, muitos dos seus críticos disseram que ele mostrou que havia uma separação muito clara entre os planejadores e os executores. Os engenheiros planejam e os trabalhadores executam. Qualidade passa a ser uma necessidade. E com o aumento da produção, aos poucos ela vai se tornando cada vez mais cara. No início do século XX, um estudioso chamado Shewhart introduziu o conceito de que era possível diminuir os custos fazendo uma inspeção por lotes. Inspecionavam-se apenas algumas peças e, estatisticamente, se chegava à conclusão que todo o lote estava bom. Shewhart, na década de 1930, trabalhou com William Edwards Deming, um rapaz que, bem jovem ainda, na década de 30, estava fazendo um doutorado. E Shewhart era o seu orientador. Eles introduziram o princípio da estatística e o conceito de verificação por lotes. Nesta mesma época, nasceu um rapaz que depois se tornou muito importante na história da qualidade, que foi Joseph Juran. Juran, durante a guerra, era um jovem técnico e se preocupava em que as coisas fossem muito bem feitas. Nesta época, os jovens dos Estados Unidos foram chamados para a guerra, mas a indústria precisava continuar funcionando. E Deming foi chamado para fazer a indústria funcionar bem. E ele, então, trouxe os 14 princípios, que não dependiam de investimento, mas de organização, de racionalidade no trabalho. E era feito principalmente por mulheres. Quando termina a guerra, e os jovens voltam para os Estados Unidos vitoriosos, e não precisavam mais de racionalidade, nem de princípios para facilitar o trabalho, Deming ficou desempregado. E o general McCarthy ganhou de presente algumas ilhas no Oriente. Ganhou de presente o Japão. E quando chegou no Japão, a primeira coisa que fez foi: será que nós temos muita gente aqui? Alguém pode fazer o censo? Então ele chamou Deming, que era um estatístico, para fazer o censo no Japão. Deming passou 2 anos, de 47 a 49, contando as pessoas no Japão. E quando ele terminou de fazer a contagem, também, novamente, não precisava mais ser ocupado. E estava praticamente desempregado quando o sindicato patronal das indústrias japonesas, desesperadas porque não sabiam como fazer para fazer renascer a indústria japonesa, resolveu chamar Deming para explicar como que ele fez funcionar a indústria nos Estados Unidos durante a guerra. Começou nessa época a ideia de 1% do defeito. Sempre há algum defeito. Alguma coisa sempre sai errada. E durante décadas se trabalhou com o princípio de que alguma coisa vai dar errada, mas só 1% no máximo. Dessa ideia do 1% de defeitos é que surgiu o princípio da confiabilidade. Surge na década de 1950, no pós-guerra, e principalmente no Japão. Os Estados Unidos, no início dos anos 50,
se envolveram numa guerra no Oriente, que foi a Guerra da Coreia. Eles precisavam principalmente de roupas, uniformes para os soldados, comida, que era produzida no Japão, e material de comunicação. E tudo isso foi feito no Japão. Os americanos investiram grande soma de dinheiro nos anos 50 no Japão. Às vezes para nós pode parecer estranho, por que o Japão, que estava destruído, de repente conseguiu se reerguer? Com investimento americano na década de 50. Porque lá eles produziram o que era consumido e necessário para a guerra na Coreia. Surgiu nesta época o princípio dos níveis aceitáveis de qualidade. Durante esse tempo, nós temos o início de uma gestão da não conformidade ou da não qualidade, porque alguma coisa sempre vai dar errada, aquele 1%. Né? E o problema estava, será que o custo do defeito é maior ou menor do que o custo da inspeção? Custo de defeitos versus custo de inspeção foi a grande tônica durante os anos 50. Mais tarde, Deming apresentou a ideia do PDCA, que ele havia aprendido com Shewhart. Ele chamava de Círculo de Shewhart, PDCA, Plan, Do, Check and Act, e que no Japão ficou conhecido como Círculo de Deming. Os japoneses até hoje usam o Deming como o grande padrão de desenvolvimento industrial. E desde 1950 eles oferecem um prêmio para a indústria que melhor se desenvolve e que tem melhor padrão de qualidade. O prêmio é uma medalha de 15 centímetros de raio de ouro maciço com a cara do Deming estampada. Em 1954, para tentar alavancar as ideias, eles convidaram Juran, que agora já era um engenheiro conhecido nos Estados Unidos. E ele apresentou para eles um novo princípio, chamado de Trilogia Juran. Tem início a era da garantia da qualidade. E o princípio de Pareto é popularizado. O princípio de Pareto sugere ou declara de forma enfática que a maior causa dos problemas se deve a muito pequenas causas. Os 14 princípios de Deming são então conhecidos e debatidos e surge o Total Quality Control, que é o anterior ao TQM, Total Quality Management. Vamos falar um pouquinho sobre qualidade no Japão. Né? Deming foi para o Japão trabalhar no censo e é convidado por Kaoru Ishikawa para fazer uma palestra para os gestores da indústria japonesa em 1949, e todos ficam encantados com as suas ideias porque ele diz, não é preciso investir nada. O Japão não tinha dinheiro para investir. E os 14 princípios foram apresentados para os industriais no Japão. E em apenas 6 semanas, eles conseguiram fazer com que a produtividade crescesse 30%. Produtividade na indústria cresce 1% ao ano. E é muito. Crescer 30% em 6 semanas foi um milagre. Entre 1950 e 1973, apenas 23 anos, o Japão se transformou numa potência industrial. Ishikawa presidia o sindicato dos empresários, os sindicatos dos diretores, dos gerentes das empresas. E em 1950 foi introduzido no Japão o PDCA e surgiu o Prêmio Deming, que até hoje existe e é muito bem conceituado. Em 1962, Ishikawa, ainda aquele mesmo Ishikawa,
introduz a ideia dos círculos de controle de qualidade. Vamos falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo no mundo nesse mesmo período, né? Entre 1950 e 73, quando o Japão estava se desenvolvendo, de país destruído e sem indústria, até um país desenvolvido e altamente industrializado, o mundo estava usando cada vez mais energia e cada vez mais petróleo. E então, em 1973, aquele ano em que o Brasil cresceu 14,5%, e o ministro Delfim Neto, ministro da Fazenda, disse que havia um milagre brasileiro, naquele ano aconteceu um fenômeno mundial extraordinário, o primeiro choque do petróleo. O primeiro choque do petróleo foi terrível para o mundo. Os países produtores se reuniram e decidiram que não iam mais fornecer petróleo a preço baixo. E o barril salta de $1,80, 44 litros, $1,80, para $6, de um dia para o outro. Todos os países desenvolvidos entram em crise. Os Estados Unidos, nessa época, que tinham aqueles seus carrões imensos consumindo grandes quantidades de gasolina, tornam-se proibitivos. Os japoneses, com sua eficiência e capacidade de superação, com aqueles seus carrinhos minúsculos, altamente eficientes, literalmente invadem a América, chegando a comprar o Rockefeller Center, no centro de Manhattan. Os países desenvolvidos estão em crise. A Venezuela, que naquela época se descobriu ter a maior quantidade de reservas de petróleo de todo o mundo, torna-se um país potencialmente rico, porém é não desenvolvido. O petróleo nunca mais volta a ter preço baixo, e países altamente dependentes de energia, como o Japão, são os mais afetados. No entanto, o Japão consegue levar os seus recursos e as suas ideias de qualidade para os Estados Unidos. Até que em 1979 acontece o segundo choque do petróleo e a qualidade passa a ser uma necessidade mundial. Vamos falar um pouquinho do Brasil. Na década de 70, nós vivíamos uma ditadura militar. Os militares estavam vivendo o milagre brasileiro. A economia crescia de forma extraordinária, mas era preciso muito dinheiro para investir. Os militares, não sabendo de onde tirar recursos, recorreram ao Fundo da Previdência. O Fundo da Previdência, criado por Getúlio Vargas em 1943, era o fundo com maior quantidade de dinheiro que havia no Brasil. E os militares decidiram, vamos usar esse fundo porque o país vai se desenvolver e crescer muito e nós vamos poder recompor o fundo. Inicialmente, foi construído com aquele dinheiro a maior hidrelétrica do mundo, Itaipu Binacional. Metade dos recursos da Previdência foram usados para isso. Com o resto do dinheiro, eles construíram duas outras grandes obras. Uma ponte entre duas capitais, Rio de Janeiro e Niterói. Rio de Janeiro era a capital do estado da Guanabara e Niterói era a capital do Rio de Janeiro. E eles construíram uma enorme ponte. E construíram uma estrada extraordinária que cortava a selva, a Transamazônica. O Brasil, em 1980, se tornou o país industrializado que havia na cabeça do Juscelino Kubitschek. Era o país com maior número de grupos de círculos de controle de qualidade. Aquela ideia surgida com Ishikawa, lá no Japão, em 1962. E no ano de 1988, terminada a ditadura militar, já no governo Sarney, Deming é convidado pelo governo brasileiro a vir para o Brasil. 1988 foi chamado de o ano da qualidade no Brasil. E Deming veio aqui para falar para as montadoras de automóveis, que era a indústria,
alavancadora do desenvolvimento brasileiro. Deming visitou as grandes empresas e apresentou suas ideias no final dos anos 80. E no início de 1990 surgiu um novo princípio, chamado ISO 9000. Em 1990, eu estava terminando o meu mestrado e a minha dissertação foi sobre qualidade. Em seguida, eu fui fazer o doutorado e a minha tese trata das mudanças na vida das pessoas em função dos programas da qualidade. Qualidade é um princípio fundamental em todo o século XX, nos modelos de gestão, nas ideias de administração. Compartilhe as suas ideias. Converse e discuta para aprender. Leia sempre e busque conhecer mais. Aprender depende de atenção e reflexão. Deixe-me terminar falando um pouquinho sobre o que é aprender. Aprender é ter uma experiência concreta, visual, auditiva, sinestésica, e fazer uma observação reflexiva. Se temos uma experiência concreta e fazemos uma observação reflexiva, nós podemos nos planejar para tomar uma decisão. Isto é aprender. Bom estudo. Felicidades a todos.